Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. E o momento não está bom, todos nós sabemos, e só temos que agradecer a nossa grande torcida, que tem nos apoiado, não só aqui, mas em todos os lugares onde o Curitiba vai jogar. As críticas são normais, porque a situação do clube não está boa mesmo na tabela, mas eu, como torcedor, talvez mais fanático do que todos, tenho esperança e tenho certeza que nós vamos sair dessa situação. Quero agradecer também a todos os funcionários do clube, que têm se empenhado para dar sustentação e condições da gente manter os salários em dia. Além dos salários em dia, todas as nossas obrigações estão sendo pagas. Os atletas que foram contratados, todos tiveram uma avaliação da Unifique e tiveram aval das comissões técnicas, da Comissão Técnica Permanente e da época. E estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta. Boa tarde, presidente. Como é que o senhor viu mais uma derrota ontem do Curitiba, apesar de ter feito um bom jogo, levou um gol no finalzinho, por uma falha individual e muita pressão, principalmente já da torcida, pedindo a saída do Marcelo Oliveira? Primeiro, o esforço dos jogadores jogaram com graça, com dedicação, mas houve a falta de atenção, que já houve no jogo contra o Corinthians. Não adianta a gente chorar o leite derramado. Contra o Corinthians fomos prejudicados duplamente. No segundo gol do Corinthians, que houve a falta, e um gol do Rildo, que foi anulado injustamente. E agora, contra o Grêmio, os nossos jogadores estavam muito ansiosos, querendo marcar o segundo gol antes de marcar o primeiro. E perdemos o jogo no final. 2 jogos que perdemos, um perdemos em 11 minutos, para faltar para terminar o jogo, e outro agora nos descontos. E a torcida está pedindo o Marcelo, que a cabeça do Marcelo de Oliveira, mas também pediu que eu contratasse o Marcelo de Oliveira. Nós fizemos um esforço em comum para trazer o Marcelo de Oliveira. O meu técnico mais vencedor do Brasil, ele e o Tite, na época. Convencemos que ele viesse. Então, vou dizer, eu acho que nós não temos hoje condições de ter um técnico à altura do Marcelo de Oliveira para repor no elenco. Boa tarde, presidente, a todos da mesa. Presidente, o senhor falou agora há pouco que todas as contratações que foram feitas no Curitiba foram aprovadas pelo Unifique e por todas as comissões técnicas. Eu queria que o senhor falasse a respeito da contratação ou das contratações, principalmente do Balmiorra, um alemão que chegou aí e nem sequer estreou pelo Curitiba, o campeonato já está indo quase para o final. E também a respeito do Keirson, que foi colocado em 2 últimos jogos, aí entrou no decorrer das partidas, mas que nos últimos já nem relacionado foi. Essas contratações também foram aprovadas? Foram aprovadas, sim, principalmente no alemão. O alemão, vou dizer, foi verificado, a comissão técnica, vou dizer, foi indicado para o Pachequinho, através do Rafinha, foi avaliado pela Unifique, pela comissão técnica, na época, e era uma aposta que, inclusive, até o próprio jogador do Palmeiras, o Zé Roberto, pegou e disse que jogou com ele, é um craque de bola. Agora, infelizmente, a cabeça do treinador, eu sou presidente do clube, não sou treinador. Se eu pudesse escalar o time, eu escalaria de outra maneira, talvez. Mas além de presidente, eu sou torcedor. E como torcedor, eu talvez não tivesse aquela tranquilidade que deveria ter para escalar o time da maneira que tem. E o Keirson, o Curitiba devia para ele uma importância muito grande, mais de 3 milhões de reais. Ele se propôs fazer um acordo.
E nós recontratamos o Keirson para recuperá-lo. Marcelo achou por bem levar em 2 jogos e achou que ele teria condições de recuperar, como acha ainda que tem recuperação. Então, está apostando ainda nele. Mas se ele não foi bem, infelizmente, mas nós estamos tentando recuperá-lo, e ele foi um jogador assim que abriu mão dos 3 milhões, fez um contrato de R$15 mil por mês com o Curitiba, e o Curitiba está pagando a dívida que tinha anterior à minha gestão, muito anterior à minha gestão, de R$3 milhões, parcelados com ele, honrando a dívida, para que ficasse com a dívida menos. Boa tarde, presidente, a todos aí da mesa. O Gilberto, o Pedroso, o doutor Macedo, o Celso, agora o pessoal todo por aí, mais os 3 que eu citei primeiro, realmente são canchados aqui no futebol do Curitiba. Se o Curitiba tivesse que repensar essas contratações, o senhor as faria ou mudaria o planejamento, talvez, até que se prove ao contrário, deu errado, né, presidente? Vou dizer, acertar todos, você não tem condições de acertar. Mas você veja uma coisa, o ano passado, com o Ney Franco, nós trouxemos o Kleber, o Juan, o goleiro, o Wilson, eram 4 jogadores. Vou dizer, os paraguaios vieram depois daí. Naquele momento foi acertado as contratações. Agora, depois nesse ano, foram contratados vários jogadores, por opção do nosso treinador. Alguns desses que eu citei foram dispensados, porque ele achou que não podia contar no elenco, caso do Gonçalves, dos 2 paraguaios e do Juan. Que vou dizer, eu, pessoalmente, eu ficaria com o Juan, ficaria com o paraguaio e ficaria com o Gonçalves. Mas se fosse determinação só minha, vou dizer, eu ficaria com esses jogadores. Mas daí não precisa de treinador, não precisa de diretor de futebol, não precisa de ninguém. Aí o presidente vai ser treinador e diretor de futebol. Presidente, boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse melhor o critério para a continuidade do Marcelo Oliveira e qual é a situação financeira atual do clube e o que um rebaixamento significaria. Primeiro, o Marcelo de Oliveira, se você for para o mercado buscar um novo treinador, você não vai encontrar um treinador vencedor como o Marcelo de Oliveira. Se você pegar treinadores da casa, ou efetivar, ou pegar o Robson e o Goiano, ou o menino da base, nós temos que estudar muito bem isso aí. Então, não é você pegar e trocar o treinador por uma sequência de maus resultados. Eu acho que nós temos que pôr na cabeça dos nossos atletas que eles têm condições de ganhar os jogos, porque nós estamos entrando em campo com cabeça de perdedor. E o que mais? A situação financeira do clube, nesse primeiro ano, não significa situação financeira, não vai afetar nada se houvesse, porque eu não acredito que vai haver um rebaixamento. E a nossa situação financeira está estável, dentro da regularidade que nós encontramos. Não aumentamos a dívida em nada, diminuímos a nossa dívida, e além de diminuir a dívida, estamos pagando os impostos religiosamente em dia, e além disso, salários e bichos que tiveram direitos dos atletas. Boa tarde, presidente. Nesse último jogo, apesar do resultado, a torcida apoiou até o final. O que você pode falar para esse torcedor? O que ele tem de motivos para acreditar na permanência? E uma derrota para o Cruzeiro pode mudar esse posicionamento em relação ao Marcelo Oliveira, ou ele está garantido? Até quando ele está garantido? Não é o problema de garantido ou deixar de estar garantido. Eu acho que, vou dizer, isso aí é uma questão que a gente tem que estudar com muito carinho. Claro que hoje nós estamos focados em 2 competições,
Campeonato Brasileiro, que nós temos que ficar na Série A e ser campeão do Brasil pela Sub-20. Sendo campeão do Brasil Sub-20, dia 18 nós podemos ter o aproveitamento de vários atletas da base, que não estão sendo aproveitados porque nós não podemos correr o risco de usar esses atletas e com isso, perder a competição Sub-20. Então, você veja uma coisa, nós temos na base, no mínimo, meia dúzia de jogadores que podem ser aproveitados já no time titular. O Mosquito marcou 9 gols nessa competição. Nós estamos precisando de artilheiros, porque o Kleber deve voltar contra o Vasco, que está fazendo um esforço incomum para se recuperar, para voltar quanto antes. Tem o Lalau, tem o Carvalho, Júlio Rucci, Romércio, tem vários jogadores que têm condições de compor o nosso elenco profissional. E acho que com isso o nosso time vai, além de ter alguns jogadores que têm que dar um descanso, nós temos condições de repor com esses atletas. Presidente, o senhor comentou que as contratações foram avalizadas, né, pelo Unifique, pela comissão técnica da época, mas qual que seria também a responsabilidade da diretoria nesse setor, sendo que foram algumas declarações muito empolgadas, né, no início do campeonato? Dá para dizer que também, além do Unifique, da comissão, houve um erro de avaliação da própria diretoria com a qualidade desse time e até onde ele podia chegar? Na minha opinião é o seguinte: se eu não acreditar no time que nós temos, quem que vai acreditar? Eu toda a vida acreditei e ainda acredito. Por quê? Quer dizer, a avaliação da diretoria, qual é a responsabilidade da diretoria? A responsabilidade total. Porque, eu, como presidente, assumo total responsabilidade por tudo, por todos os atos que são feitos aqui. Não estou fora de ato nenhum, não estou fora da realidade nenhuma, tanto na parte administrativa como no futebol. Futebol, tudo passa por mim também. Pode dizer, se eu apoiei a comissão técnica, a Unifique, na contratação dos atletas, eu sou responsável. Presidente, Coritiba vai disputar um Campeonato Brasileiro Sub-23 com esse time Sub-20, né? Essa é a informação. O Marcelo Oliveira, recentemente, falou que, de repente, não é o momento de utilizar alguns garotos e tal. Agora o senhor disse que é o momento, que está precisando do atacante e é o momento. Então, vai prevalecer essa vontade da diretoria para a comissão técnica utilizar esses jogadores após a decisão com o Cruzeiro? O Marcelo de Oliveira disse isso porque ele não podia contar com nenhum desses atletas sub-20, porque estão competindo uma competição nacional e que para o Curitiba é muito importante ser campeão do Brasil. Então, vou dizer, se ele não pode contar com os atletas, claro que ele não vai dizer que vai contar com esses atletas sem poder contar. Agora, depois do dia 18, ele vai poder contar com esses atletas. Nós vamos competir com o Sub-23, mas com os atletas que ele não for contar. Agora, o resto, os que puderem ser aproveitados para recompor o elenco, vai ser aproveitado. Isso é claro e evidente. Ele não pode dizer que vai contar com determinado atleta se está no Sub-20 e está disputando o Campeonato Brasileiro para ser campeão. Presidente, agora há pouco o senhor falou a respeito ainda desse Sub-20 do Curitiba, de que não poderia usar os jogadores e correr o risco de perder o Campeonato Brasileiro Sub-20. O que é mais importante, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro ou ser campeão brasileiro Sub-20? Os dois. Nós queremos ficar na Série A e ganhar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu me permita sair um pouquinho desse assunto, tomando como base o momento atual do Curitiba, mas eu também acho que nós da imprensa devemos admitir que o Curitiba caindo não é bom para ninguém. É um a menos no futebol, que já não tem representatividade nenhuma com relação à Federação Paranaense de Futebol. Já se fala muito dos bastidores aí no final do ano, e o senhor mesmo ouviu da sua boca que o senhor não é mais candidato a presidente, o senhor não vai tentar a reeleição, mas o senhor tenta uma composição com os coisas que me parece que até hoje, parece que a oposição torce para o Curitiba se ferrar para um outro assumir.
Esse poço de vaidades, ela existe no Curitiba, presidente? Já existe também que o doutor Viale amanhã lança a sua candidatura e que já está montando aqui o seu QG, próximo ao Couto Pereira, e outro seria o Samir Namur. Então, eu lhe pergunto, em cima de tudo que eu lhe disse, a atual diretoria vai lançar um candidato ou não? Primeiro, desde o primeiro dia que eu assumi o Curitiba, eu disse que não era candidato à reeleição, que eu assumiria o Curitiba por uma gestão só. Eu não disse que ia ficar e nem me perpetuar. Podia até ser campeão do Brasil, que eu não ficaria. Porque eu acho que o presidente tem que dar a sua parcela de contribuição durante uma gestão, não se perpetuar no cargo. Se perpetuar no cargo, daí se torna interesse. Interesses que eu, sinceramente, o único interesse que eu tenho é ver o Curitiba grande e cada vez maior. Eu não tenho interesse em futebol, toda a vida participei, toda a vida estive, desde que nasci, eu torço pelo Curitiba, eu amo esse clube, então, vou dizer, não seria, vou dizer, não seria correto da minha parte mudar de atitude se fosse campeão do Brasil, e daí que ele quisesse continuar. A minha atitude sempre foi a mesma, ganhe ou perca, de qualquer maneira, eu não ia concorrer à eleição. Agora, se vai sair chapa de situação, até agora, não me surgiu nome nenhum que eu pudesse. Agora, eu já disse que as portas vão estar abertas, coisa que não estiveram para mim durante a minha candidatura, tiveram fechadas, eu não tive acesso a nada. Tanto o Viale como o Samir vão ter as portas abertas do Curitiba para saber como o Curitiba está e como o Curitiba vai ficar. Hoje o Curitiba é um clube integrado, todos os setores do Curitiba se comunicam entre si, tudo se sabe, não tem esqueleto de trabalho nenhum. Presidente, gostaria de saber qual é o papel do Juliano Belletti no clube hoje e quais resultados ele já trouxe para o clube. Juliano Belletti foi contratado para ser diretor internacional, para levar o nome do Curitiba para outros países e para abrir as portas do Curitiba. Coisa que abriu na Espanha, conseguimos participar do campeonato sub-23, sub-17, Mundial sub-17, ganhamos 2 partidas, perdemos 2, mas fizemos uma participação razoável. Tivemos uma abertura com 2 clubes da Espanha, com o Barcelona e com o Vila Real, e vou dizer, e ele hoje, vou dizer, a participação dele é na diretoria internacional. Pus ele para cuidar do marketing, que ele já está se desligando, nós já conversamos, e fica só na diretoria internacional, que daí vamos conversar para ver como é que fica, se fica até o fim do ano ou sai antes. Presidente, hoje vocês uniram todo o G5 para vir aqui nesse momento. Por quê? Porque hoje, a importância de... Não, digo para a imprensa... Hoje não, nós nos reunimos toda segunda-feira. Toda segunda-feira nos reunimos. Não foi hoje que nos reunimos. Não. Toda segunda-feira eu digo que vocês se reuniram para vir falar com a imprensa hoje. Não. Nós nos reunimos toda segunda-feira para reunião. Para falar com a imprensa, eu convidei o G5 para estar aqui comigo hoje. Isso. Hoje você convidou eu convidei todo só. mundo para Mas vir falar. Essa audiência, isso aí eu já tinha pedido para o Rodrigo marcar semana passada. Foi marcada para segunda-feira, e só comunicamos hoje, mas a semana passada eu já tinha pedido, porque eu queria deixar a coisa bem clara, porque eu estava devendo uma resposta para a torcida, e a torcida do Curitiba merece a resposta. Eu não fico vasculhando redes sociais, porque pode falar bem, pode falar mal, o que importa é o seguinte, que eu sei que nós estamos fazendo um trabalho com o pé no chão, ninguém aqui está brincando. Todo mundo está pensando no Curitiba cada vez maior. Se os resultados dentro do campo não estão dando certo, pode dizer, infelizmente, é muito azar, porque, se veja, ontem nós chutamos bola na trave, perdemos gol,
eles, no escorregão de um jogador nosso, marcaram o gol. Contra o Corinthians, em 11 minutos, perdemos o jogo, com o segundo gol fomos prejudicados pela arbitragem, coisa que a CBF já reconheceu, porque eu reclamei para o Deonério e para o Walter Feldman, e o gol do Rildo foi válido, e eles anularam. Então, vou dizer, esse prejuízo que nós estamos tendo com a arbitragem é gravíssimo. E eu até disse que deviam ter posto esse árbitro de vídeo muito antes, porque daí não seríamos tão prejudicados como fomos nesse campeonato. Então, é exatamente isso. Hoje você reuniu todos para virem falar com a imprensa. Você falou já o motivo, né, de mostrar, de dar cara para a torcida, mas é também para mostrar um sinal de força, de união dentro do clube para sair dessa situação. A nossa diretoria sempre esteve integrada e irmanada, no sentido de trabalhar para o Curitiba. Se vou dizer, as coisas dentro do campo não estão dando certo, por enquanto não estão, mas tenho certeza que ainda vão reverter. Nossos atletas, tive conversando com eles por 2, 3 oportunidades, puxei a orelha deles, conversei com o Marcelo de Oliveira, seriamente, agora em São Paulo, porque mostrando a minha insatisfação pelos resultados. Ele também está imbuído da vontade de voltar a ser vencedor. Presidente, nessa reta final, faltando esses 5 jogos que o Curitiba vai mandar no Couto Pereira, existe a possibilidade de fazer uma promoção para atrair cada vez mais o torcedor que tem acompanhado o Curitiba, mas de fazer com que o torcedor esteja junto no estádio? Claro que existe. A única coisa que nós queremos é ter a torcida junto com a gente. Torcida, pode dizer, apoiando o time. Agora, pode dizer, se muitas vezes o jogador erra, pode dizer, aquele menino, o Dodô, pode dizer, pôs nas redes sociais, pode dizer, um desabafo dele, porque, vou dizer, nas redes sociais ameaçaram ele e a família. Então, vou dizer, então ele desabafou e depois pediu desculpa para a própria torcida, que reconheceu. Eu acho que, vou dizer, todas as nossas torcidas são muito importantes. Vou dizer, lá no jogo contra o Corinthians, infelizmente, a Império chegou no final do jogo quase, porque a polícia de São Paulo segurou na barreira e quase perdeu o jogo, porque nós não tivemos o apoio da Império no jogo inteiro. Garanto que se tivesse, talvez os jogadores se sentissem mais motivados do e fizesse o jogo bem melhor, além de ter feito. Presidente, o senhor falou que mantém, porque acredito que o Marcelo Oliveira é um dos melhores treinadores do Brasil. Não, eu não acredito. Os resultados que disseram isso, e a torcida que nos pediu na época, que trouxesse o Marcelo de Oliveira de volta. Os resultados dos últimos 5 anos mostram que ele e o Tite foram os 2 técnicos mais vencedores do Brasil. Ele foi bicampeão brasileiro, ele foi campeão da Copa do Brasil, e aí é a demonstração que ele é um técnico vencedor. Então, vou reformular minha pergunta. O senhor mantém no cargo um dos melhores técnicos do Brasil, mas o senhor mesmo disse que, pelo senhor, o Balmiorra, o alemão, já teria jogado, pelo senhor, os garotos do Sub-23 estariam sendo aproveitados ou vão ser aproveitados, enquanto que o Marcelo acredita que não é o momento. O que mais te faz mantê-lo no cargo se as opiniões não batem? Eu tenho que respeitar a opinião do treinador. Eu sou presidente do clube. Eu não sou treinador e nem jogador. Eu não marco gol, não defendo bola e não bato pênalti. E não escalo o time. Porque a hora se eu for escalar o time, eu não preciso de treinador e não preciso de diretor de futebol. Aí eu sou tudo. Agora, vou dizer, se você tem um treinador, é porque ele estudou para ser treinador e está preparado para ser treinador. Agora, eu me acho preparado para ser presidente do Curitiba. Recebo muita crítica? Recebo. Recebo crítica de quem não conhece o Curitiba por dentro. E eu já fui nas reuniões do conselho,
coloquei à disposição dos conselheiros que quisessem conhecer o Curitiba, eu mostrava. E para a própria torcida organizada. Vieram conversar várias vezes comigo, as portas sempre estiveram abertas. E eu sempre demonstrei todo o carinho que tenho pelas torcidas organizadas, como dirigente do Curitiba e como torcedor. Presidente, o Curitiba apresentou, me desculpe, não sei exatamente a quantidade, porque foram alguns projetos de reforma de estádio novo, maquete, esse tipo de coisa. No momento que a gente sabe que o Curitiba, o doutor Macedo está balançando a cabeça que não, mas é verdade, todos aqui estão de prova. No momento que o Curitiba está pagando dívida, e eu sei que o senhor está equalizando a dívida, fazendo refinanciamento, enfim, colocando a casa em ordem, isso não atrapalha um pouco o futebol? O andamento do dia a dia do futebol? Porque se de repente você atrasa um pouco o salário, o jogador diz, mas espera aí, mas estão apresentando um projeto de um estádio novo e não estão com o meu salário em dia? Como é que isso de alguma maneira não atrapalha? Porque efetivamente o Curitiba não tem ainda um investidor para bancar o projeto, para levar o projeto adiante? Você veja uma coisa, o Alcini, que ficou encarregado disso, o que ele fez? Ele pegou, todos esses projetos foram feitos de maneira gratuita para o Curitiba. Curitiba não gastou um tostão com nada. Inclusive, o projeto do CT de Campina Grande, que infelizmente 80% é preservação permanente, não pode ser usado. O Alcini preparou junto com para preservação de área verde, para fazer uma reserva de araucária lá, para liberar os 80%. Vamos dizer, tudo preparado. E nós não pudemos ainda fazer isso, vamos deixar todo esse preparo para a nova diretoria. Por quê? Porque nós não quisemos gastar nenhum tostão nessa regularização, porque senão nós tiraríamos dinheiro da onde não podemos tirar. Então, hoje nós estamos recuperando algumas áreas que precisavam ser recuperadas aqui no Couto Pereira, estamos arrumando, já arrumamos a cobertura, fizemos toda a infiltração da cobertura, precisa ainda continuar sendo, a manutenção precisa ser feita, a curva dos fundos estamos ajeitando, dentro das possibilidades do clube, dentro do orçamento do clube. Toda a vida, eu nunca disse que o Curitiba ia fazer sempre com o pé no chão. E é isso que toda a vida, pode dizer, a orientação que foi dada, e o Alcini toda a vida correu atrás de investidores, para que o Curitiba não tivesse que se endividar e nem ter condições de ficar que nem o Corinthians, o Palmeiras, ou o próprio Grêmio, que tem o estádio, mas não é deles. Presidente, desde que o brasileiro está sendo disputado por pontos corridos, esse é o pior Curitiba desde 2003. 28 pontos em 28 jogos. Nos outros anos, o Curitiba sempre teve algo a mais na reta final, contratações pontuais. Um ano foi o Henrique Almeida, no passado teve jogadores importantes também. Esse ano, o torcedor não vê muita perspectiva. O que tem que ser algo mais do Curitiba nessa reta final aí, seja troca de comando, seja algum jogador que ainda não anunciou para o senhor? O que tem que ser feito para o Curitiba sair dessa situação? Você veja uma coisa, nós tivemos ali, vamos dizer, aquele jogo contra o Bahia, que foi divisor de águas. Um jogo que eu também critico a arbitragem aí, porque a arbitragem, desde o primeiro minuto do jogo, antes do jogo, já chamou o Kleber e o Wilson para cortar a camisa do Wilson, a camisa de baixo, que toda a vida jogou, e já começou a deixar tanto o Kleber como o Wilson nervoso. E com isso, vou dizer, o Kleber, ele teve aquela conduta que foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, onde ele teve 15 jogos, e desses 15 baixou para 11, e ele fez uma crítica ao Superior Tribunal de Justiça e pegou mais 2 jogos. Agora, se você faz uma crítica a um ministro, a um desembargador, a um juiz da instância normal, você não é punido. Agora, você fez uma crítica ao julgamento, se achou prejudicado, você é punido. Então, vamos dizer,
Infelizmente, a democracia no Tribunal de Justiça Desportiva está para nascer. Agora, o Kleber, vamos dizer, foi o elemento-chave desde da sua contratação. A conduta dele sempre foi muito boa dentro do Curitiba. Teve uma expulsão injusta contra o Fluminense e a segunda expulsão que ele teve foi justa, mas da mesma maneira teria que ser punido o jogador do Bahia da mesma proporção, porque usou das mesmas artimanhas que o Kleber usou. Cuspiu na cara do Kleber. Presidente, o senhor citou o Unifique, citou a comissão técnica, né, da época para as contratações, mas qual foi o papel também do Alex Brasil na montagem desse elenco e como que o senhor avalia o trabalho que o Alex vem desenvolvendo no Curitiba? O papel do Alex Brasil foi como diretor de futebol, negociar com o jogador por jogador. O Alex não tem assim a influência, ele pode ter indicado algum jogador, mas esse jogador passou pela avaliação de toda a comissão técnica e ele vai, depois que a comissão aprovou, ele vai negociar o jogador. Daí vem para aprovação nossa para fazer o pagamento ou não. Presidente, qual a avaliação que o senhor faz da sua gestão como um todo? A minha gestão, eu entrei no Curitiba de uma maneira que talvez nenhum presidente queria entrar. Com uma dívida milionária, com antecipações da Rede Globo. Você trabalha na Rede Globo, você deve saber. Não trabalha mais? É? Ah, Transamérica? Pensei que não é. Então tá. Mas ele trabalhava na Globo. Mas você veja uma coisa, 2015, 2016, estava antecipado quase toda a nossa receita. 2017 começamos com a receita antecipada. Nós não pegamos um tostão de receita antecipada. Nós vamos deixar toda a receita para a próxima gestão inteira. Então você veja, pegamos o dinheiro do esporte interativo, pagamos dívida, para você ter o dia a dia comum, porque senão você não podia simplesmente ter condições de administrar o clube, porque tudo que entrava era penhorado. Toda a renda que entrava era penhorada. Entrava dinheiro da Caixa Econômica, R$500 mil no final do ano, penhorado. Então, você não, a tua estrutura, você dormia com dinheiro no banco, amanhecia sem dinheiro nenhum. Então, foi sanear, nós conseguimos sanear e integrar o clube. Hoje o Curitiba é um clube integrado. Todos os departamentos um fala com o outro. Futebol, a base não falava com o profissional, não tinha contato nenhum. Então, não aproveitava o jogador nenhum da base, por quê? Porque não tinha comunicação. Os treinadores da base não se comunicavam com o treinador do profissional. Hoje, está tudo integrado. O coordenador da base, o André, sempre está junto com o profissional, Marcelo assistindo, Alex assistindo o treino, os auxiliares técnicos, tanto o Goiano como o Tico. Então, hoje, eu pelo menos acho que o Curitiba não está saneado, mas o Curitiba, quem pegar, vai pegar muito melhor do que eu peguei. Presidente, o senhor falou ali muito sobre futebol especificamente, o senhor citou alguns erros de arbitragem, no que o senhor, aliás, tem razão, citou um pouco também de azar que o time possa ter levado, mas se o senhor tivesse que ver algum erro da diretoria, se é que ele tem, qual erro que o senhor apontaria assim, que o senhor admite que vocês cometeram, porque acho que isso não é feio também? O erro é ter falta de sorte. Porque você vê uma coisa, eu cheguei na CBF para reclamar do pênalti que o Neto Berola recebeu contra o Vasco. Aí fiz a representação, aí o Del Nero me chama na CBF para mostrar a resposta do juiz. Eu estava mal colocado, de fato errei. O que adiantou o erro dele? Perdemos 2 pontos. Agora, o que adianta a CBF reconhecer o erro no jogo contra o Corinthians, do gol do Rildo e do segundo gol do Corinthians, que foi errado, se nós perdemos 3 pontos?
Então, vou dizer, isso aí que o árbitro tinha que ser punido também. Não é só o dirigente punido. Quer dizer, tivemos expulsões do banco da reserva, do sub-20, você veja, nós tivemos a expulsão do treinador e do preparador físico, porque reclamaram de um pênalti que não existiu. Então, isso aí, o futebol tem que ser revisto. Tem que ser revisto porque o árbitro de vídeo tem que ser bem treinado para auxiliar o árbitro dentro do campo e poder fazer uma arbitragem correta, que o futebol precisa de uma arbitragem correta. E os clubes não podem ser prejudicados, principalmente um clube que nem o Curitiba, que tem uma arrecadação média, 100 milhões por ano, uma folha de pagamento de 3 milhões por mês. Então, você veja uma coisa, né, ao contrário de Corinthians e Flamengo, que ganham 1 bilhão quase, cada um. E sempre são ajudados pela arbitragem. Presidente, em alguns momentos já durante a entrevista você falou sobre isso, mas eu queria que você fosse até um pouco mais claro, até você falou que não vê redes sociais e tal, mas até para deixar claro para quem está vendo, escutando, o teu papel dentro do clube, a tua vivência dentro do clube, como é que é? Você já falou que é você que manda. Não, claro. Como é que é o teu papel? Agora eu delego também. Você vê, o Giba está exercendo um papel importantíssimo dentro do clube. Ele está cuidando da parte administrativa. O Zé Fernando, do departamento médico, o Celso, tem me auxiliado em tudo e auxiliado o Giba. O Alcini também. Toda essa tratativa com o esporte interativo, com Rede Globo, com o CBF, Alcini e o Gomide têm nos ajudado. Futebol, o Pedroso tem me ajudado, barbaridade. Então, você veja uma coisa, não é porque eles têm me ajudado que eu estou perdendo o comando da coisa. Eu como delego, eu cobro deles também.